Olá, gente! Agora nós vamos continuar com o sistema respiratório, nosso sistema de condução de ar, de oxigênio e gás carbônico, né? Que é a troca gasosa do nosso organismo, que é um dos órgãos também vitais, igual eu já expliquei para vocês de alguns órgãos, certo? Vamos lá? Sistema respiratório. É um sistema responsável por captar oxigênio e liberar para o ambiente, ter a liberação, né, do gás carbônico, né? Além disso, esse sistema está relacionado com o nosso olfato. Você já viu quando eu falo que bem ou mal, tá tanto ao olfato ao paladar. Porque quando a gente fica gripado, primeira coisa que tem é a congestão nasal, né? O nariz fica congestionado. E aí, como a gente não consegue respirar, a gente não consegue sentir o cheiro, né? A gente tem a perda do paladar, a gente não consegue ter o gosto da comida. Então, quando a gente fica resfriado, né? Tem muito disso, né? Então, é relacionado diretamente com o nosso olfato. Então, o nosso sistema respiratório, ele começa pelo nariz, né? Pelo nosso sistema olfatório, de olfato, né? E que a gente tem a capacidade de sentir os odores, e bem ou mal, que nem eu falei, se a gente não sente muito cheiro, a gente não tem muito paladar também. E relacionado também com a fala, devido à presença chamada de pregas vocais, tá? Que é um órgão do sistema respiratório. Então, se a gente fala, é através das pregas vocais, que é denominado junto com o sistema respiratório. Por isso que, às vezes, quando uma pessoa tem um problema grave, um acidente, ou tem alguma parada cardíaca e teve uma parada completa pulmonar, que o pulmão não volta a ter a expansibilidade como antes, tem que ter uma intubação, e com essa intubação oro, né, que a gente fala orotraqueal, que vai pela boca, vai para a traqueia, que chega no pulmão. Se essa intubação a pessoa não conseguiu ter um movimento respiratório como era antes, aí tem que fazer uma crico, a gente chama de cricotireoidostomia, coloca um tubo traqueal na traqueia, esse tubo leva o ar até os pulmões. Então, quer dizer que essa parte das vias aéreas superiores teve algum problema, e que ele precisa dessa ventilação mais rápida, que é através do tubo traqueal, tá? Então, para vocês terem uma noção, que quando faz tanto a intubação orotraqueal, quando a traqueostomia, que a gente fala, tudo que é ostomia, é uma abertura no nosso organismo. Então, teve uma abertura na traqueia para suporte de ventilação pulmonar. Então, quando tem que fazer uma traqueostomia, colocar a gente chama de tráqueo ou TQT, que vocês vão ouvir falar muito disso também, quem vai trabalhar nessa parte de idoso ou de casas, né, de clínica de reabilitação hospitalar, tem pacientes que têm a tráqueo, tá? E essa que é a tráqueo, na hora que é feito, a gente perde as pregas vocais. Tem uns que perde por completo, tem uns que consegue preservar, mas vocês vão ver que a fala é bem debilitada, porque é bem perto do sistema respiratório, faz parte do sistema respiratório. Então, às vezes, as pessoas que fazem a traqueostomia perdem a fala, ou é completo ou parcial, ou às vezes depois com fono, e às vezes depois tendo uma reabilitação das pregas vocais, das cordas vocais, ela consegue voltar a falar. Mas a fala é totalmente interligado com o sistema respiratório. Então, se a gente tá bem, a gente consegue falar normalmente. Se a gente não tá bem, a gente começa até a ter cansaço. Por quê? Porque tá ligado com a parte respiratória, certo? Sistema respiratório. Função básica do sistema: troca gasosa, suprir o organismo com o O2 e remover o CO2. O CO2 é o gás carbônico, mas vocês têm que saber todas as siglas. O2, oxigênio. CO2, gás carbônico, certo? Sistema respiratório é um sistema
relacionado com a captação de oxigênio e liberação de gás carbônico, que nem a gente falou para o meio, que pode ser dividido em duas porções. A condutora, que é uma parte respiratória, tá? E a excretora, que nem eu falo, que é a liberação. Faz parte da porção condutora as fossas nasais, tá? Que é aqui no nariz, que começa a faringe, a laringe, a traqueia, brônquios, bronquíolos e os bronquíolos terminais, que são umas ramificações, e depois ainda tem os alvéolos, tá? Os alvéolos é a base pulmonar, que não tá ali, mas eu tô falando para vocês. A laringe, a traqueia, brônquios, bronquíolos terminais, condução de ar até os pulmões, acondicionamento do ar, tem que filtrar, umidificar, aquecer. O ar não entra, o ar gelado para dentro do pulmão. Toda essa contusão da fossa nasal, laringe, faringe, traqueia, etc., vai aquecendo o ar. O ar chega no pulmão umidificado e aquecido, tá? Não chega gelado. Eu perdi o microfone. Fazem parte da porção respiratória os bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos. Você lembra que eu falei dos alvéolos? Aí, ó, chegou. Os alvéolos, que nem eu falei, eles são da base pulmonar. Lá no finzinho, no pulmão, eles são os ductos alveolares e alvéolos. É onde tem a maior parte da troca gasosa de oxigênio. Quem faz é os nossos alvéolos, tá? Na porção respiratória ocorre a troca gasosa, ou seja, o oxigênio retirado do meio externo, disponibilizado para o sangue, que é através do sistema, da pequena circulação lá do coração, vocês lembram? E que entra no sistema respiratório, que realiza o caminho inverso do oxigênio e ser eliminado para o meio. A respiração acontece graças a dois movimentos respiratórios. A inspiração, você inspira o ar, e a eliminação, expiração. Então, inspiração, entrar. Expiração, eliminar, sair, tá? A respiração é dependente do centro respiratório do bulbo. Então, quem controla essa expiração e expiração no nosso organismo, no cérebro, é o bulbo, no cerebelo. É o bulbo que controla essa parte. Por isso que, às vezes, quando tem um traumatismo craniano, um acidente que bateu a cabeça, o médico falou, afetou o bulbo, essa pessoa vai ter tráqueo ou essa pessoa vai estar entubada, porque não tem mais os movimentos respiratórios torácicos do pulmão. Então, teve um acidente, vai para a tomografia, afetou o bulbo? Não tem mais. Inspiração, expiração. Aí teve um câncer cerebral, um gingiblastoma, afetou o bulbo? Não tem mais. Certo? Entendeu? O órgão do sistema respiratório, que é as fossas nasais, igual a gente já falou, a faringe ou nasofaringe, né? Que é a parte nasal faríngea, tá? A laringe, a traqueia, os brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. Cada um tem uma parte muito importante, que esse aqui eu falo que é a condução do ar até os nossos pulmões, né? Então, o primeiro local é pelas fossas nasais, que é por onde o ar passa. Nela é possível observar três regiões: o vestíbulo, a área respiratória e a área olfatória, que é do olfato, de sentir o cheiro, tá? É a parte anterior dilatada das fossas nasais, a qual se comunica com o meio exterior. Então, entra o ar do exterior, se comunica primeiro pelas fossas nasais. A região respiratória corresponde com a maior parte das fossas nasais. Temos a área olfatória, que é para sentir o cheiro, que eu expliquei para vocês. E a parte superior é rica em quimiorreceptores. Então, tudo vem um vento de poeira. Nossa, na hora você sente. Na hora você quer o quê? Espirrar para eliminar aquela poeira. Então, os cabelinhos também do nariz é super importante, porque esses cabelinhos
é o que barram a sujeira do meio exterior para não entrar para o nosso pulmão. Então, essas pessoas que ficam usando muito Naridrim, né, gente? Ai, descongestiona, enfermeira, sabe? Eu não consigo respirar, mas o Naridrim, ele queima, ele tira os seus pelinhos. E que defesa que você tem? Certo? Então, nem sempre tudo que há no comércio para comprar, lava com sorinho fisiológico, com um pouquinho de água morna, sabe? Que vai melhorar. Mas a gente tem que se preocupar com a gente também, certo? Então, os quimiorreceptores da olfação, que ajuda a perceber tudo que há. Ah, tá queimando. Ó, a panela tá queimando. É os quimiorreceptores que vê aquele cheiro, né, do feijão queimando na panela. A faringe, que é um órgão músculo-membranoso comum no sistema digestório e respiratório. Então, gente, a faringe, eu falo que ele é um órgão muito legal, porque até nessa parte aqui, ela é meio da parte respiratória e meio da parte digestória, porque ela também ajuda de ir para o estômago, tá? A qual faz parte do sistema respiratório é denominado nasofaringe, e quando a parte digestória é denominado na orofaringe, tá? A nasofaringe é localizada posteriormente à cavidade nasal, então ela fica mais aqui eu falo mais atrás, tá? Que aí ela vem a parte nasofaringe, né? E depois ela direciona para a laringe, tá? Que a laringe, que tem a faringe e a laringe, tá? Que a laringe, que é um tubo de 5 centímetros, que apresenta uma forma irregular, que garante a conexão entre a faringe e a traqueia. Na laringe é possível perceber a epiglote, tá? Que nada mais é que um prolongamento desse órgão que evita o alimento entre no sistema respiratório. Então, você vai ter a epiglote, que quando a gente engole, no sistema digestório que a gente engole, a epiglote fecha o tubo, né, da laringe, indo para o estômago e não para o sistema respiratório. A epiglote tem uma função importantíssima no nosso organismo, tá? Encontramos na laringe a presença também das cordas vocais. Fica bem aqui na laringe, as nossas cordas vocais, que são responsáveis pela produção e vibração de som, tá? A traqueia, que eu te falei que já é aqui, né, mais embaixo, que é formada por uma cartilagem hialina, que parece um monte de Czinho assim. Logo depois da laringe, a traqueia ramifica-se, dando a origem a 2 brônquios, que eu chamo de parece dois tronquinhos de árvore assim, né? Que vai cada um para um pulmão, tá? Que domina-se de brônquios primários, tá? Os brônquios são ramificações da traqueia que penetram cada um em um pulmão. Então, tem a traqueia e cada um tem um bracinho que cada um vai para um pulmão, que é a região do íleo, tá? Esses brônquios são denominados brônquios primários, principais, que penetram-se e ramificam-se depois dentro do pulmão, tá? Eu falo que os brônquios são o tronco e depois eles se ramificam como se fosse uma árvore dentro dos nossos pulmões, tá? E são 3 brônquios no pulmão direito e 2 brônquios no pulmão esquerdo, tá? Esses brônquios são chamados de secundário. Então, os brônquios que já estão dentro do pulmão, as arvorezinhas que já estão dentro do pulmão, já são os brônquios secundários, tá? Que denomina-se, né? É assim, eu vou mostrar no desenho, que eu acho mais fácil eu mostrar no desenho. Aqui, gente, ó. Deixa eu ver se tem um outro mais. Eu coloquei vários desenhos. Aqui.
A traqueia, que eu te falei que parece um monte de Czinho. Aqui, ó, é o brônquio, ó, o brônquio primário é que tá entrando para um pulmão. E esse aqui é o brônquio secundário, certo? O brônquio secundário tem várias ramificações, que eu falei para vocês que é a arvorezinha, que são os bronquíolos. E dentro desses bronquíolos, principalmente aqui na base pulmonar, é os alvéolos, ó, os sacos alveolares aqui, ó, que faz as trocas gasosas. Então, um dos responsáveis principais pela troca gasosa são os alvéolos. Então, vamos voltar lá para cima. Tá? Que é o que eu mostrei para vocês, que é esses brônquios chamados de secundários ou lobares, ramificam-se dando a origem a brônquios terciários, que eu mostrei para vocês lá, e segmentários, que se ramificam-se dando origem aos bronquíolos, tá? Então, tem o brônquio primário, o secundário e os terciários, que tem os bronquíolos, e depois dos bronquíolos tem os alvéolos, ok? A cartilagem que mantém os tubos da traqueia e dos brônquios abertos são presença de células secretoras de muco, tá? Por isso que é úmido, por isso que mantém uma umidade também que ajuda na expansão, né, do nosso pulmão. Presença de cílios, que é para remoção de qualquer sujidade que conseguiu chegar, tá? E a musculatura lisa, que controla todo esse tubo e essa movimentação pulmonar, certo? Aqui é um desenho que eu coloquei para vocês terem uma noção de toda a parte, tá? Onde é o vestíbulo, onde é a cavidade oral, onde que é a epiglote, onde que é o quê? Porque eu falo assim, nossa, falando assim, às vezes dá um nó, né? Então, aqui está muito bem explicado, ó. Onde que é a traqueia, onde que é a faringe, onde que é a epiglote, ó. Que ela cai aqui, ela fecha aqui, ó. Que aqui vai para o estômago e aqui vai para o pulmão. Então, a epiglote eu falo que é um fechamento perfeito, porque se não tivesse epiglote, como que a gente iria comer? Iria tudo para o pulmão. Não, a epiglote fecha e é onde faz o caminho certo para o estômago, tá? Aí o ânio cartilaginoso, o lóbulo superior, os bronquíolos lobulares. Aqui tá falando toda a parte, tá, de estrutura anatômica pulmonar, que é o lóbulo direito, o lóbulo médio, o lóbulo inferior, o lóbulo superior, ó, o diafragma, tá? O recubento da hélia tráquea. Então, aqui tá todos a parte de anatomia pulmonar, tá bom? Mas que a gente tem que saber é a função principal dos pulmões, de como que ele realmente funciona, tá? Aqui é no alvéolo que eu falei para vocês, ó. Que o alvéolo tem uma grande importância, que é que faz a troca gasosa, ó, os capilares sanguíneos, que capta o sangue sem oxigênio, tendo a troca gasosa, tá? Aí tem a arteríola pulmonar e a vênula, ó, pulmonar, que é dentro do alvéolo, que dentro do alvéolo que realmente tem a troca de CO2 por O2. Aí ele libera o CO2 para a gente eliminar e capta o CO2 para mandar para a corrente sanguínea da grande circulação para distribuir para o nosso corpo e até para suprir mesmo o pulmão. Então eu falo que o alvéolo, gente, ele tem um papel fundamental no nosso organismo. E ele é bem na base pulmonar. Então, os bronquíolos são a ramificação dos brônquios, né, que possui diâmetro de 1 milímetro, que não possui cartilagem, também
se ramifica se formando os bronquíolos terminais e posteriormente os bronquíolos respiratórios, tá? Os bronquíolos respiratórios marcam a transição da parte respiratória, que são chamados de ducto alveolar, tá? Os alvéolos pulmonares são estruturas que fazem parte da última porção da árvore brônquica e estão localizados nos finais dos ductos alveolários, são semelhantes a pequenas bolsas e apresentam uma parede epitelial fina e ocorrem a troca gasosa, tá? Geralmente os alvéolos estão organizados em grupos chamados de saco alveolar, tá? Cada alvéolo recebe ramificação de um brônquio. Nos alvéolos que realizam a troca gasosa entre o ambiente, que é dominado a hematose. Então, a troca gasosa do ar que entra oxigenado e a eliminação do gás carbônico, toda essa parte da pequena circulação sanguínea lá na artéria pulmonar do coração para o pulmão, que no alvéolo faz toda essa troca gasosa, chama hematose, certo? Tudo isso ocorre graças à membrana muito fina que reveste e abriga inúmeros vasos sanguíneos bem finos, os capilares lá dos alvéolos. O equilíbrio ácido-base. O equilíbrio ácido-base corresponde à remoção do excesso de CO2 no organismo, tá? Quando não consegue ter essa troca gasosa eficiente, o nosso organismo começa a ficar em desequilíbrio e tem várias consequências em todo o organismo devido a essa falta de troca gasosa, ficando ácido. Por isso, quando a gente vai fazer uma gasometria arterial, a gente sabe se a pessoa está entrando em acidose metabólica ou acidose respiratória. A gente sabe quando é do metabolismo ou quando é da função respiratória, tá? Então aqui, ó, descontrola tudo. Nesta função, novamente, temos a atuação do sistema nervoso, claro, que lá pelo bulbo, você lembra, que é responsável por enviar informações controladoras da respiração. Isso aqui eu já mostrei para vocês, né? Os pulmões são órgãos em formato de cone, que apresenta consistência esponjosa, apresenta a maior parte do parênquima formado por alvéolos, sendo estimado cerca de 300 milhões de alvéolos nos pulmões. Cada pulmão é revestido de uma membrana chamada pleura. A pleura, gente, tem uma função muito importante no nosso pulmão. Que o pulmão também tem a parte da musculatura pulmonar, que é onde a gente inspira, enche de ar, né? Tem a musculatura pulmonar e expira. Entre a musculatura pulmonar e a parte do nosso organismo tem a pleura, que é para não machucar nessa expansão, tem a pleura que entre a pleura e a musculatura do pulmão, a gente tem o surfactante, que é um líquido que fica entre o pulmão e a pleura, que na hora que faz essa expansão, ele não deixa ter o cisalhamento, não deixa ter machucar, tá? É a mesma coisa do coração ter o pericárdio. No pulmão tem a pleura, que ajuda nessa parte da movimentação do órgão, tá? O pulmão de uma criança geralmente apresenta uma coloração rósea, enquanto o do adulto pode ter uma coloração mais escura devido à exposição de poeira, fuligem, tá? Ou se não, quem já viu um pulmão de um fumante, o pulmão de um fumante é preto. O nosso ainda fica branco, meio acinzentado. Do pulmão de um fumante, ele é verde musgo preto. Preto, gente. Se um dia eu puder levar vocês para verem um pulmão de uma pessoa saudável, um pulmão de uma pessoa que fuma, gente, é muito drástico assim ver. E as pessoas ainda continuam fumando, né? Infelizmente. Tem gente que gosta de se matar. Então aqui, gente, ó,
Mais um pouquinho para vocês entenderem. Acho que nesse desenho, aquele primeiro desenho é para vocês entenderem toda a parte anatômica que fala do pulmão, que tem lóbulo superior, inferior, o ápice, né? Pulmonar, todas os sucções e surgimentos pulmonares. Aqui é para vocês entenderem mesmo como que eu quero que vocês entendam, como que é que entra o ar na nossa cavidade nasal pela narina, né? Que tem a epiglote que fecha a faringe, que tem a laringe, né? A traqueia, a cavidade pleural, o pulmão, o diafragma, né? Então assim, aqui é onde passa o nosso oxigênio, o nosso ar, tá? Eu quero que vocês tenham bem em mente como que é o trajeto desse ar até os nossos pulmões, até os alvéolos, para ter a hematose e a troca gasosa, certo? Aqui eu fiz mais ou menos um quadrinho, ó. Sistema respiratório, o órgão, ó, na cavidade nasal, aqui é a parte superior, do lado direito. Cavidade nasal, que são os primeiros filtros de ar. A faringe, que é o caminho da passagem de ar. A laringe é o órgão principal da fala, onde estão as cordas vocais. A traqueia é o tubo onde o ar é aquecido, umidificado e filtrado. Os brônquios representam as ramificações da traqueia para o pulmão direito e pulmão esquerdo. E os pulmões são responsáveis pela troca de oxigênio em gás carbônico. Então aqui eu fiz um resuminho para vocês saberem o que é o qual de cada parte, certo? É muito interessante isso daqui, quem quiser depois copiar e ter para si, que é o que fala que é cada função da parte do sistema respiratório. Então chegamos no diafragma. Fala, mas Nathalie, o diafragma, o que é o diafragma? O diafragma, gente, ó, vamos voltar aqui nesse desenho aqui, ó. O diafragma é uma musculatura que fica abaixo do pulmão, mas que tem uma função primordial no sistema respiratório, tá? Ela que ajuda a ter a movimentação respiratória. Como assim, Nathalie? Vamos lá aprender. Ó, a função do diafragma está relacionada ao processo de respiração, estabilização da coluna vertebral e auxílio na expulsão de urina, fezes e vômito. A movimentação do diafragma também contribui para espirro, tosse e soluço. É o resultado involuntário do diafragma. O diafragma apresenta 3 aberturas sobre ele que permite a passagem de estruturas importantes, como vasos sanguíneos, nervos importantes de estrutura, como o esôfago. Então, o nosso esôfago, lá do nosso, antes de chegar no nosso estômago, passa pelo diafragma, tá? Durante a inspiração, na hora que a gente enche o pulmão de ar, que entra o ar, o diafragma se contrai e desce. Com isso, reduz a pressão intratorácica e comprime as vísceras abdominais. E esse movimento facilita a entrada de ar no pulmão. Durante a expiração, ocorre o movimento inverso e relaxa o diafragma. Os pulmões podem ser atacados por diversas doenças, as quais podem ser infecciosas ou alérgicas. As doenças infecciosas do sistema respiratório são resultado de uma inflamação em determinado órgão. Elas são provocadas por micro-organismos, tais como os vírus, bactérias, fungo, entre outros parasitas. É muito comum hoje, principalmente quando o tempo está muito seco, o bebê tem bronquiolite, que é uma inflamação dos bronquíolos, que é muito sério. Ou a gente ter uma traqueite, uma inflamação na traqueia, uma laringite, uma faringite, que é tudo do sistema respiratório,
tudo relacionado, a gente fala que é a garganta, mas é do sistema respiratório, tá? Quando o tempo tá seco. E se você não tratar, que eu falo, a gente chama de vias aéreas superiores, da traqueia para cima, da traqueia para baixo a gente chama de vias aéreas inferiores, superiores e inferiores. As inferiores já é da traqueias, bronquíolos, pulmão, tá? O que acontece? Quando você não trata as vias aéreas superiores, traqueia, laringe, faringe, até congestão nasal corretamente, acaba descendo e chegando no pulmão, evoluindo até para uma pneumonia, tá? O que eu queria que vocês entendessem também, principalmente aqui, ó. O que eu queria que vocês entendessem? Quando a gente vai passar uma sonda num paciente para ele se alimentar, a gente coloca pela cavidade nasal, tá? A gente coloca pela cavidade nasal, que desce na laringe, que vai até o estômago. Isso só é habilidade de enfermeiros, nem auxiliar técnico de enfermagem pode fazer, só eu, enfermeira, posso fazer. Eu tenho vários testes também para saber se essa alimentação está no estômago, na cavidade estomacal. Gente, isso é muito sério. Quando vocês, como cuidador especializado, vai estar cuidando desse paciente, eu vou ensinar vocês a estar testando essa sonda. Por quê, gente? Já pensou? Tem paciente que se movimenta e ele pode tracionar um pouco essa sonda e o familiar vai e coloca de volta para dentro. Nesse vai colocar de volta para dentro, de vez ir na laringe, ele desce na faringe indo para os pulmões. E aí a gente abre a dieta, o alimento e vai para o pulmão, dando uma pneumonia aspirativa. E eu já vi gente morrer por causa disso. Então isso é muito sério, né? Então eu queria que vocês compreendessem que a laringe e a faringe é pertinho, que fecha a epiglote, né? Então, para vocês entenderem mais ou menos, teriam uma noção de quão importante a gente saber essa parte, né, respiratória, e que eu vou ensinar para vocês, né, na prática também, né. Então, algumas doenças respiratórias, vamos voltar para as doenças, que o processo infeccioso também pode ser encadeado por substância tóxica, como fumaça do cigarro, que acomete o efizema pulmonar. O que é o efizema pulmonar, Nathalie?